Capítulo 17. Alguém faça para mim, não quero assumir a responsabilidade. Mentalidade de deserto, número 2. Tomou Terá a Abrão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, fora de Arã, onde ficaram. Gênesis 11, capítulo 31. A responsabilidade é frequentemente definida como nossa resposta à habilidade de Deus. Ser responsável é responder às oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Deus deu a pai de Abrão uma responsabilidade, uma chance de responder à sua habilidade. Deus colocou diante dele a oportunidade de ir a Canaã. Mas, em vez de ir o caminho todo com o Senhor, ele escolheu parar e se estabelecer em Arã. É bastante fácil ficarmos entusiasmados quando Deus fala conosco e nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas, como Terá, muitas vezes jamais terminamos o que começamos, porque entramos e percebemos que não há mais que arrepios e entusiasmo. A maioria dos novos empreendimentos é estimulante simplesmente porque são novos. O excitamento carregará uma pessoa por um pouco de tempo, mas ele não a levará a cruzar a linha de chegada. Muitos crentes fazem o que a Bíblia diz que Terá fez. Eles partem para um lugar e se estabelecem em algum outro ao longo do caminho. Eles ficam cansados ou exaustos. Eles gostariam de terminar seu trajeto, mas realmente não querem a responsabilidade que tem a ver com isso. Se alguém o fizesse por ele, eles adorariam colher a glória, mas isso simplesmente não funciona assim. Responsabilidade pessoal não pode ser delegada. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Êxodo capítulo 32, versos 30 e 32. Em minha leitura e estudo, notei que os israelitas não queriam assumir responsabilidade por nada. Moisés fazia as orações dele, ele buscava a Deus por eles, ele até mesmo se arrependeu por eles quando se envolveram em problemas. Êxodo capítulo 32, dos versos 1 a 14. Um bebê não tem nenhuma responsabilidade, mas, à medida que a criança cresce, espera-se que assuma mais e mais responsabilidades. Um dos principais papéis de um pai é ensinar seus filhos a aceitar responsabilidade. Deus deseja ensinar a mesma coisa aos seus filhos. O Senhor me deu uma oportunidade para ser ministra em tempo integral, para ensinar sua palavra no rádio e na televisão nacional, para pregar o Evangelho em todos os Estados Unidos e em outros países, mas assegurado que não há o lado de responsabilidade deste chamado, do qual muitos nada sabem. Muitas pessoas dizem que querem ser ministros porque pensam que isso é um evento espiritual contínuo. Muitas vezes as pessoas se inscrevem para um emprego em nossa organização, pensando que a maior coisa que poderia acontecer com elas seria tornar-se uma parte de um ministério cristão. Mais tarde, descobrem que têm de trabalhar lá o mesmo que em qualquer outro lugar. Tem de se levantar e chegar lá na hora, submeter-se à autoridade, seguir uma rotina diária, etc. Quando as pessoas dizem que querem vir trabalhar conosco, digo-lhes que não flutuamos em torno de uma nuvem o dia inteiro cantando aleluia. Trabalhamos e trabalhamos muito. Caminhamos em integridade e fazemos o que fazemos com excelência. Claro, é um privilégio trabalhar em um ministério, mas tento mostrar aos novos candidatos que, quando os arrepios e a excitação tiverem diminuído, eles não encontrarão esperando deles altos níveis de responsabilidade. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio.
não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu monumento, o preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, ou um que viaja com passos vagarosos, mas com certeza que se aproxima, e a tua necessidade como um homem armado, tornando-o desamparado. Provérbios, capítulo 6, do verso 6 ao 11. Essa mentalidade preguiçosa que os israelitas tinham era uma das coisas que o mantiveram por 40 anos no deserto, fazendo uma viagem de 11 dias. Gosto de ler essa passagem de Provérbios, na qual nossa atenção é chamada para a formiga. Sem ter qualquer supervisor ou capataz, supre a si própria e a sua família. Pessoas que sempre têm de ter alguém empurrando-as realmente jamais farão qualquer grande coisa. Aquelas que apenas fazem o que é certo quando alguém está olhando também não irão longe. Devemos ser motivados de dentro para fora, não de fora para dentro. Devemos viver nossa vida diante de Deus, sabendo que Ele vê tudo e que nossa recompensa virá dele se persistirmos em fazer o que Ele nos pediu. Muitos chamados, poucos escolhidos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 16. Certa vez, ouvi um professor de Bíblia dizer que esse verso significa que muitos são chamados ou lhes é dada uma oportunidade para fazer alguma coisa para o Senhor, mas muito poucos desejam assumir a responsabilidade para responder a esse chamado. Como mencionei em um capítulo anterior, muitas pessoas têm força de desejo, não força de caráter. Pessoas com mentalidade de deserto querem de tudo e fazer nada. Levante-se e vá. Sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, toma o teu lugar, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Josué capítulo 1, versículo 1 a 3. Quando Jesus disse a Josué que Moisés estava morto e ele devia tomar o seu lugar e conduzir o povo através do Jordão à terra prometida, isso significava muita responsabilidade nova para Josué. O mesmo é verdade para nós quando nos adiantamos para reclamar nossa herança espiritual. Jamais teremos o privilégio de ministrar sobre a unção de Deus se não desejarmos assumir nossa responsabilidade seriamente. Agora é tempo favorável. Quem somente observa o vento e espera que todas as condições sejam favoráveis, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Em 1993, quando Deus mostrou a mim e ao Dave que ele queria que fôssemos à TV, ele disse: estou lhes dando a oportunidade de ir à televisão. Mas, se vocês não aproveitarem essa oportunidade agora, ela jamais se apresentará a vocês de novo. Talvez, se Deus não nos deixasse saber que a oportunidade era para aquele momento em particular apenas, poderíamos ter procrastinado. Afinal de contas, estávamos finalmente em uma posição em que poderíamos nos sentir confortáveis. Por 9 anos, estivemos no processo de dar à luz ao Ministério Vida na Palavra. Agora Deus subitamente estava nos dando uma oportunidade para alcançar mais pessoas, o que desejávamos fazer de todo o nosso coração. Entretanto, para fazer isso, teríamos de deixar nossa posição confortável e assumir novas responsabilidades. Quando o Senhor pede ao seu povo que faça alguma coisa, há uma tentação para esperar por uma época conveniente. Atos capítulo 24, verso 25. Há sempre uma tendência para reter até que não nos custe nada ou não seja tão difícil.
Encorajo-o a ser uma pessoa que não tenha medo de responsabilidade. Ao encontrar resistência, você construirá sua força. Se fizer apenas o que é fácil, sempre permanecerá fraco. Deus espera que sejamos responsáveis e tomemos conta de tudo que Ele nos dá. Façamos alguma coisa com isso que produza bom fruto. Se não usarmos os dons e talento que Ele tem nos dado, então não estaremos sendo responsáveis com o que Ele nos tem confiado. Esteja preparado. Vigiai, pois, dai muita atenção e sede cautelosos e ativos, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. Mateus 25 é um capítulo da Bíblia que nos ensina o que devemos estar fazendo enquanto esperamos a volta do Mestre. Os primeiros 12 versos mostram as 10 virgens, 5 que eram tolas e 5 que eram sábias. As tolas não queriam fazer nada de extra para estarem certas de que estavam preparadas para encontrar o noivo quando ele retornasse. Elas fizeram o estritamente necessário com o que poderiam passar. Elas não queriam andar a milha extra. Não levaram apenas a quantidade de óleo de que precisava para suas lâmpadas. As virgens sábias, entretanto, foram além do que elas absolutamente precisavam fazer. Elas levaram óleo extra para se assegurarem de que estavam preparadas para uma longa espera. Quando o noivo veio, as tolas descobriram que suas lâmpadas estavam se apagando. E elas, claro, queriam que as sábias lhes dessem do óleo delas. É isso que geralmente acontece. Pessoas preguiçosas e procrastinadoras sempre querem que aqueles que trabalhem duramente e assumem suas responsabilidades façam por eles o que eles mesmos deveriam estar fazendo. Use o que lhe foi dado. Servo mau e negligente. Mateus capítulo 25, versículo 26. Mateus 25 então registra uma parábola que Jesus contou sobre 3 servos aos quais foram dados talentos que pertenciam ao mestre deles. O mestre então viajou para um país distante, esperando que seus servos tomassem conta de seus bens enquanto ele estava ausente. O homem que recebeu 5 talentos usou-os, eles o investiu e ganhou outros 5. O homem a quem fora dado 2 talentos fez o mesmo. Mas o homem a quem foi dado 1 talento o enterrou no solo, porque estava muito amedrontado. Ele estava com medo de sair e fazer qualquer coisa. Ele teve medo da responsabilidade. Quando o mestre retornou, ele elogiou os 2 servos que haviam tomado os talentos que eles lhe haviam dado e tinham feito alguma coisa com isso. Mas o homem que enterrou seu talento e nada tinha feito com ele, o mestre lhe disse: servo mau e negligente. Ele então ordenou que seu único talento lhe fosse tirado e dado ao homem com os 10 talentos, e que o servo preguiçoso e negligente fosse severamente punido. Encorajo-o a responder à habilidade que Deus tem colocado em você, fazendo tudo o que você puder com ela, para que quando o mestre retomar, você possa não apenas dar-lhe o que lhe deu, mas outro tanto. A Bíblia claramente nos mostra que a vontade de Deus é que produzamos bons frutos. João capítulo 15, verso 16. Lançando o cuidado, não a responsabilidade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Não tenha medo da responsabilidade. Aprenda a lançar seu cuidado, mas não sua responsabilidade. Algumas pessoas aprendem a não se preocupar com coisa alguma, tornando-se especialistas em lançar seu cuidado. Elas se tomam tão confortáveis que também lançam sua responsabilidade. Ajuste sua mente para fazer o que está à sua frente e não fuja de nada só porque parece desafiador. Lembre-se sempre que, se Deus lhe dá tudo o que você pede, há uma responsabilidade que vem junto com a bênção.
Se você tem uma casa ou um carro, Deus espera que você tome conta disso. Demônios da preguiça podem atacar sua mente e seus sentimentos, mas você tem a mente de Cristo. Você certamente pode reconhecer o engano do diabo e ir além dos seus sentimentos e fazer o que sabe que é certo. Pedir por alguma coisa é fácil. Ser responsável por ela é a parte que desenvolve o caráter. Recordo-me de uma época em que fiquei tentando convencer meu marido a comprar uma casa perto de um lago, um lugar onde pudéssemos ir para descansar, orar e estudar, um lugar para fugir de tudo. Disse-lhe como seria maravilhoso, como nossos filhos e netos poderiam usufruí-la e mesmo como poderíamos levar nossa liderança para lá e ter encontros de negócios e tempos gloriosos em oração juntos. Tudo parecia muito bom e era muito bom para meu emocional, mas Dave ficava me dizendo tudo o que teríamos de fazer para cuidar dela. Ele me lembrou de como já éramos ocupados e que não tínhamos tempo para assumir a responsabilidade de outra casa. Ele me falou sobre o cuidado com a grama, a manutenção, os pagamentos e etc. Ele disse que seria melhor alugar um lugar quando precisássemos sair e não assumir a responsabilidade de ter um. Eu estava olhando para o lado emocional do assunto e ele para o lado prático. Sempre que tomamos uma decisão, devemos olhar para ambos os lados. Não apenas o que será agradável, mas a responsabilidade que exigirá. Um lar junto a um lago é perfeitamente bom para aqueles que têm tempo para colocar nele, mas nós realmente não tínhamos. Bem no íntimo eu sabia disso, mas de vez em quando, durante um ano, tentei convencer Dave a comprar um. Estou feliz porque ele se manteve firme. Se ele não tivesse, tenho certeza de que teríamos comprado a casa e manteríamos por algum tempo e provavelmente acabaríamos por vendê-la porque dava muito trabalho. Quando isso terminou, amigos nossos compraram uma casa junto ao lago e nos deixam usá-la quando nossa agenda e a deles permitem. Se você for sábio, descobrirá Deus satisfazendo suas necessidades. Qualquer um andando na mente de Cristo caminhará em sabedoria, não em emoções. Seja responsável. Capítulo 18. Por favor, torne tudo fácil. Não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. Mentalidade de deserto, número 3. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Deuteronômio capítulo 30, verso 11. Essa mentalidade errada é similar à que acabamos de discutir, mas um problema suficiente entre o povo de Deus que acredito merece mais um capítulo neste livro. É uma das desculpas mais comuns que escuto das pessoas nas suas orações. Muito frequentemente alguém me procura para aconselhamento e oração, e quando lhe transmito o que a palavra de Deus diz ou o que penso que o Espírito Santo está dizendo, sua resposta é: sei que isso é o certo. Deus tem me mostrado a mesma coisa, mas Joyce, isso é muito difícil. Deus tem me mostrado que o inimigo tenta injetar essa frase na mente das pessoas para fazê-las desistir. Alguns anos atrás, quando Deus me revelou sua verdade, ele me instruiu a parar de dizer como as coisas eram difíceis, assegurando-me de que se assim eu fizesse, as coisas se tornariam mais fáceis. Mesmo quando estamos determinados a continuar e fazer alguma coisa, gastamos tanto tempo pensando e conversando sobre como é difícil que o projeto termina sendo muito mais difícil do que teria sido se tivéssemos sido positivos em vez de sermos negativos. Quando inicialmente comecei a ver na palavra de Deus como se supunha que eu deveria viver e me comportar, e a comparar com o que estava vivendo, sempre dizia: quero fazer as coisas do teu jeito, Deus, mas é tão difícil. O Senhor levou-me a Deuteronômio 30, verso 11, onde ele diz que seus mandamentos não são muito difíceis nem estão muito distantes de nós. A razão dos mandamentos do Senhor não serem difíceis para nós é porque Ele nos dá o seu Espírito para trabalhar poderosamente em nós e nos ajudar em tudo o que nós temos pedido. O ajudador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e companheiro, a fim de que esteja para sempre convosco. João capítulo 14, verso 16. As coisas ficam difíceis quando estamos tentando fazê-las independentemente, sem nos apoiarmos e confiarmos na graça de Deus.
Se tudo na vida fosse fácil, nem mesmo precisaríamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar. A Bíblia se refere a ele como o ajudador. Ele está em nós e conosco todo o tempo para nos ajudar, para nos capacitar a fazer o que não podemos fazer. E deveria acrescentar, fazer com facilidade o que seria difícil sem ele. O caminho fácil e o caminho difícil. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Posto que mais perto, pois Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Êxodo capítulo 13, verso 17. Você pode estar certo de que onde quer que Deus o conduza, ele é capaz de guardá-lo. Ele jamais permite que nos sobrevenha mais do que podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Seja o que for que ordenar, ele paga por isso. Não precisamos viver em luta constante se aprendermos a nos apoiar nele continuamente para ter a força de que precisamos. Se você souber que Deus lhe pediu para fazer alguma coisa, não volte atrás apenas porque ficou difícil. Quando as coisas ficarem difíceis, gaste mais tempo com ele, descanse mais nele e receba dele mais graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Graça é o poder de Deus que vem até você sem nenhum custo, para fazer por seu intermédio o que você não pode fazer por si próprio. Tome cuidado com pensamentos que dizem não posso fazer isso, é muito difícil. Algumas vezes Deus nos conduz pelo caminho difícil em vez de nos levar pelo caminho fácil, porque Ele está fazendo um trabalho em nós. Como aprenderemos a descansar nele se tudo em nossa vida é tão fácil que podemos dar conta sozinhos? Deus conduziu os filhos de Israel pelo caminho longo e duro porque eles ainda eram covardes, e ele precisava fazer um trabalho neles para prepará-los para a batalha que enfrentaria na terra prometida. A maioria das pessoas pensa que entrar na terra prometida significa não mais lutas, mas isso não está correto. Se você ler os registros do que aconteceu depois que os israelitas atravessaram o Jordão e entraram para possuir a terra da promessa, verá que eles lutaram uma batalha após outra, mas eles venceram todas as batalhas na força de Deus e sob a direção dele. Deus os conduziu pela rota mais longa e mais difícil, ainda que houvesse uma mais curta e mais fácil, porque ele sabia que eles não estavam prontos para as batalhas que enfrentariam ao possuir a terra. Ele se importava com o fato de que eles, ao virem o inimigo, pudessem correr de volta para o Egito. Então, os levou pelo caminho mais difícil para ensinar-lhes quem ele era e que não podia depender deles mesmos. Quando uma pessoa está passando por um momento difícil, sua mente quer desistir. Satanás sabe que, se puder derrotar-nos em nossa mente, poderá nos derrotar em nossa experiência. Por isso é tão importante que não percamos o ânimo, não nos cansemos nem desfaleçamos. Mantenha-se firme. E não desanimemos, nem desfalecemos, nem nos cansemos de fazer o bem e agir nobremente, porque a seu tempo e na estação certa ceifaremos, se não fraquejarmos em nossa coragem, nem desfalecermos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Perder o ânimo e desfalecer significa desistir na mente. O Espírito Santo nos diz para não desistirmos em nossa mente, porque se persistirmos, finalmente colheremos. Pense sobre Jesus. Imediatamente depois de ser batizado e cheio com o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado pelo diabo. Não se queixou, nem se tornou desencorajado e deprimido. Não pensou nem falou negativamente. Não ficou confuso tentando imaginar por que isso tinha acontecido. Ele enfrentou cada teste vitoriosamente. Em meio à sua provação e tentação, nosso Senhor não vagueou por 40 dias e 40 noites falando sobre como estava difícil. Ele extraiu forças de seu Pai Celestial e saiu vitorioso. Lucas capítulo 4, dos versos 1 e 13. Você pode imaginar Jesus viajando pelo país com seus discípulos falando sobre como tudo era difícil?
Você pode concebê-lo discutindo como seria ir para a cruz, ou como ele temia o que estava à frente, ou como era frustrante viver sobre as condições da sua vida diária, perambulando pelo interior, sem um lugar ao qual chamar de lar, sem um teto sobre a cabeça, sem cama para dormir à noite? Quando viajo de um lugar ao outro por todo o mundo pregando o Evangelho, tenho aprendido a não falar sobre as dificuldades envolvidas no meu tipo de ministério. Tenho aprendido a não me queixar sobre como é difícil ficar em um hotel estranho cada vez, comer fora constantemente, dormir em uma cama diferente toda semana, ficar longe de casa, encontrar pessoas novas e me sentir confortável com elas quando já está na hora de ir embora. Temos a mente de Cristo e podemos lidar com as coisas como Ele fez, estando mentalmente preparados pelo pensamento de vitória, não pelo pensamento de desistência. O sucesso segue o sofrimento. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, por nós, por vós, armai-vos também vós do mesmo pensamento, e propósito de sofrer pacientemente em vez de falhar para agradar a Deus. Pois aquele que sofreu na carne, tendo a mente de Cristo, deixou intencionalmente o pecado. Parou de agradar a si mesmo e ao mundo e agrada a Deus, para que no tempo que vos resta na carne, vida natural, já não mais vivais de acordo com as paixões e desejos dos homens, mas vivais segundo a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Essa passagem nos ensina um segredo que nos diz respeito a como sobreviver a coisas e tempos difíceis. Aqui está a minha interpretação desses dois versículos. Pense sobre tudo que Jesus passou e como ele suportou o sofrimento em sua carne. E isso o ajudará a passar por suas dificuldades. Arme-se para a batalha. Prepare-se para ganhar pensamento como Jesus fez. Sofrerei pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Porque se eu sofrer tendo a mente de Cristo, nessa direção, não mais estarei vivendo para agradar a mim mesmo, fazendo tudo o que é fácil e fugindo de tudo o que é difícil. Mas serei capaz de viver para o que Deus deseja e não pelos meus sentimentos e pensamentos carnais. Há um sofrimento na carne que teremos de suportar para fazer a vontade de Deus. Minha carne nem sempre se sente confortável com o estilo ministerial de viagens, mas essa é a vontade de Deus para mim. Portanto, preciso me armar com o pensamento correto sobre isso. De outra forma, sou derrotada antes mesmo de ter realmente começado. Pode haver uma pessoa em sua vida de quem é muito difícil estar perto, e apesar disso, você sabe que Deus quer que você insista com o relacionamento e não fuja dele. Sua carne sofre porque não é fácil estar perto dessa pessoa, mas você pode se preparar pensando adequadamente sobre a situação. Autossuficiente na suficiência de Cristo. Tanto sei estar rebaixado e humilhado em circunstâncias hostis, como também ser honrado, e desfrutar a fartura e viver na abundância. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Aprendi o segredo para enfrentar cada situação, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou pronto para qualquer coisa e a compensar qualquer coisa através dele que me infunde força maior. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Filipenses capítulo 4, dos versos 12 ao 13. O pensamento correto na armas para a batalha. Ir à luta com o pensamento errado é como ir para a linha de frente de uma guerra sem arma. Se fizermos isso, não duraremos muito. Os israelitas eram chorões, uma das razões pelas quais eles vaguearam 40 anos fazendo uma viagem de 11 dias. Eles lamentavam-se por cada dificuldade e queixavam-se de cada novo desafio, sempre pensando sobre como as coisas eram difíceis. Sua mentalidade era: por favor, torne tudo fácil, não dou conta se as coisas forem tão difíceis.
Recentemente percebi que muitos crentes são guerreiros de domingo e chorões de segunda-feira. Eles têm uma boa conversa no domingo, na igreja com seus amigos, mas na segunda-feira, quando é hora de caminhar e falar, não há ninguém por perto para impressionar, eles desfalecem ao mais leve teste. Se você é um chorão e um queixoso, obtenha uma nova mentalidade que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13.